Olá, estamos aqui com mais um Entre Gêneros, o nosso 11º programa, André. Que Pois coisa é. maravilhosa. E, para variar, né, ou seja, temos aqui uma incrível convidada, Vivi, do Separações. A Vivi, depois ela vai contar a história dela. Mas a Vivi, eu queria já agradecer antemão, super, né, você tá aqui com a gente, presencial, nessa conversa que vai ser incrível. André, fala um pouquinho sobre a nossa Vivi. Você sabe, a Viviane Reis Viviane criou, Reis. mantém, idealizou, concebeu um dos meus canais favoritos no YouTube, que é o Separações, né? Faz junto com o companheiro marido dela, o Daniel, né? E eu fico tão emocionado, às vezes, quando eu estou assistindo a um dos vídeos que tem no canal da Vivi, porque é gente absolutamente improvável, pessoas absolutamente comuns, o meu vizinho, a minha vizinha, e dizendo sobre os encontros e os desencontros que compõem a vida da gente, né? Porque a vida da gente é exatamente isso, né, Vivi? Com É o conjunto certeza. dos nossos encontros, são os longos anos que nos separam, os pequenos instantes que nos unem, que nos reúnem, que nos reconciliam com a vida. Então, assim, eu sempre fico muito Pois é. emocionado nos vídeos dos Separações. Eu quero te Sim. agradecer também, assim como a Gi já fez, por você estar aqui, por esse privilégio e pela labuta diária de vocês na criação dos Separações, né? Pelo esforço, por essa aventura do sonho, né? E falando em sonho, você estava contando pra gente que o Separações surgiu de um sonho, né? Conta De pra um gente essa sonho. história, por Eu quero favor. agradecer o convite de estar aqui, fico muito feliz, também admiro muito vocês. Veio de um sonho. Eu tive um divórcio solitário e traumático em 2018, e nesse processo de recuperação, porque o divórcio eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente faz na vida, né? Acho que até o motivo de ter dado tão certo essas histórias e o projeto em si. E nesse Eu vou falar desde o começo como que tudo começou. Quando eu estava me recuperando, eu vinha muito correr aqui no Taquaral, de manhã. Toda manhã eu vinha correr. Sim. E ouvindo Experience, que é uma música do Ludovico Einaudi que eu amo, colocava o som no último e ia correr. E ali foi o começo de tudo. Porque eu comecei a construir, eu comecei a pensar, meu Deus, eu comecei, na verdade, entender como que toda a minha recuperação foi acontecendo? Desde o começo, desde tudo que eu sofri, foram muitas violências, patrimonial, não chamo de violência, mas, são questões judiciais ali de divisão de bens com as crianças que eu não estava preparada, né, eu não estava. Eu só me preparei para casar, não me preparei para divorciar. Então chegou no divórcio, eu fiquei muito perdida. Aí nesse processo de recuperação que eu vinha correr no Taquaral, voltando, eu eu ficava imaginando: "Nossa, olha tudo que eu fiz, né, para chegar até aqui, que eu estava tão bem", ali eu já estava bem. Já estava bem, pensando: "Nossa, olha tudo que aconteceu". Pensava: "Gente, eu podia dividir isso com as pessoas", né, já começou a criar essa vontade de dividir, de fazer alguma coisa porque eu imagino que muita gente passe por isso. E eu já vim com essa sensação: "Nossa, eu podia dividir isso, com o que que eu podia fazer para dividir?". Eu não queria ir pra internet, começar a falar, não estava afim muito disso, também não, enfim, mas a vontade. Surgiu ali o desejo. E eu ia e essa coisa: "Nossa, eu fiz isso, isso foi bom, isso foi ruim, isso eu não faria de novo", arquitetando, elaborando toda a minha história. O tempo passou, conheci o Dani em 2022. A gente muito apaixonada desde o começo, e eu trabalhava dando consultoria para farmácia de manipulação. Minha formação é farmácia, eu dava consultoria para farmácia de manipulação e no marketing de algumas farmacêuticas e algumas farmácias de manipulação também, trabalhava mais na área de marketing. Só que eu já estava saturada, cansada de fazer isso, e o Dani, roteirista de cinema, artista: "Vivi, a gente precisa encontrar alguma coisa que você ama pra fazer, você precisa trabalhar com alguma coisa que você ama, a gente tem que trabalhar com paixão". Dani é apaixonado por cinema. Que legal. E aí eu falava: "Caraca, mas o quê, né?".
Mas já me vinha aquele desejo de quando eu corria no taquaral, me curando também, porque era muito curativo essas corridas que eu dava de manhã. E Uhum. aí, falei, bom, vai acontecer, né? Eu sei que eu quero trabalhar com mulheres, eu quero ajudar mulheres a passarem pelo divórcio, principalmente no pré-divórcio. Porque o pré-divórcio, ele é mais difícil, eu acho, do que o divórcio em si. O divórcio em si também, mas o pré-divórcio, quando a mulher quer se divorciar e não consegue, aquilo pode durar anos. Tem gente que dura 10, tem gente que dura 20 anos querendo se divorciar sem conseguir. Então, por que ela não consegue, né? Tanta coisa que envolve, falta de rede de apoio, os tantos medos que a gente tem, né? Medo dos filhos sofrerem, enfim, tanta coisa que acontece. E eu pensava, nossa, preciso ajudar essa mulher que quer se divorciar e não consegue, porque o meu durou 4 anos, meu pré-divórcio. Entre querer se Nossa. divorciar e não conseguir, até eu conseguir divorciar. E é muito solitário o pré-divórcio, porque com quem que você vai dividir, né? As complexidades ali da tua estrutura familiar. É o pai de seus filhos, afinal de contas. Você tem respeito, né? Você não vai poder dividir com qualquer pessoa. Então ele é muito solitário. E eu pensava, nossa, podia levar alguma coisa assim pra internet, né? Que estimulasse a mulher a tomar essa atitude tão difícil. Bom, um dia dormindo, acordei, enfim, sonhei, tive um sonho, mas eu não me lembro o sonho, mas eu me lembro o sentimento, que eu ajudava milhares de mulheres. Eu ajudava milhares de mulheres. Mas assim, muito forte esse sentimento. Eu pensava, nossa, que mania de grandeza, né? Milhares de mulheres. Mas tá bom, mas eu vou fazer alguma coisa para ajudar uma mulher. E eu pensava, bom, me manda aqui a mensagem do que eu devo fazer, porque isso daqui vai sair. Eu senti que ia sair. Eu senti que era uma coisa. Eu sei que pode parecer até uma loucura, mas parecia que era maior que eu. Sabe? Um projeto mesmo, assim, divino. Sim. E o tempo. E aí eu não sei especificar quanto tempo, mas eu sei que eu tive a ideia. Eu falei, já sei. É um canal no YouTube contando histórias de divórcio, porque quando eu estava me divorciando e me ferrando muito e sofrendo muito sozinha, porque na minha família ninguém tinha se divorciado, só uma prima, mas ela não tinha filhos. As minhas amigas todas casadas, eu não tinha referência de ninguém que tinha se divorciado perto de mim. Olha que loucura. Uhum. 2018, 2017, 2018. E aí eu pensei, gente. E eu, na época, eu procurava na internet. Procurava, sei lá, uma atriz, né, que tivesse se divorciado, que tivesse contado a história de divórcio dela e tivesse superado. Queria alguém que tivesse superado. E eu não tinha. Não tinha na internet na época. Coisa. E eu procurava profissionais que falassem de divórcio. Tinha uma psicóloga, mas eu não me identifiquei em nada com o que ela falava. Porque também tem toda a complexidade. Existe a questão jurídica, existe a questão emocional, financeira, familiar, social. Sim. E aí, Vivi, perdão, desculpe te interromper, você criou um poderoso canal de escuta dessas mulheres, É, assim. Como é que foi? Você se lembra da primeira pessoa que contou da sua lembro. separação? Aí eu tive essa ideia, eu falei, então já sei. Eu queria ter ouvido histórias, eu vou criar um canal que conta histórias de divórcio. E aí eu falei pro Dani, e o Dani, pô, boa ideia, né? E aí eu chamava. Eu liguei para minha grande amiga Regina, salvadora minha do meu divórcio. Foi quem cuidou de mim, ela ia na minha casa, limpava minha casa, fazia tudo por mim. E eu liguei, falei, Regina, vou abrir um canal no YouTube. Você tem amigas que ela participava de um projeto? Tinha muita mulher nesse projeto. Falei, veja lá, quem já se divorciou que topa contar a história de divórcio para nós. Ela já encontrou as 2 primeiras, que foi a Lucimar e a Adriana. Lá do comecinho, não sei se vocês entrarem nas histórias, lá nas primeiras, a história da Adriana muito triste, muito, muito, muito triste. Da Lucimara já um pouco mais, a Lucimara é muito alegre, enfim. Aí olha a diversidade, né? É. Aí encontrei uma outra amiga minha que sofreu um câncer, depois do câncer ela se separou. Lembrei de uma outra que já era amiga da fase da solteirice, a Tati, que veio, contou também. E aí a gente vai. E eu já fiquei encantada. Falei, olha a diversidade, né?
Mulher E essas brasileira é mulheres, tão elas se diversa, né? sentiam à vontade para contar? Era tudo na minha casa, né? Aham. Inclusive, em Campinas, a gente ainda faz as gravações na minha casa. O André tá convidado para Sim. contar o divórcio dele. E aí, a gente faz um cafezinho, toma um cafezinho e vai como se E o fosse uma divórcio é conversa. tanto para homem quanto para mulher. Você trabalha mais com mulheres? Mulheres. É. O Mais com nosso mulheres. O objetivo é objetivo ajudar mulher. mulheres. Porque são as mulheres que mais sofrem no Sim, divórcio, sim, né? Nós é que sempre fomos silenciadas, sim, desde sempre. sim. A minha avó não podia nem se Não. divorciar. Eu lembro da minha avó, quando eu fui contar para minha avó que eu queria me divorciar, a minha avó paterna, uma mulher à frente do seu tempo, inteligentíssima, maravilhosa. O meu avô era um estúpido. E ela falava, Vivi, sempre quis me divorciar, mas não podia. Não. Não podia, porque a única coisa que eu poderia ser era costureira. É. E ninguém daria costura para uma mulher divorciada. E ela falou: você não, você tem profissão, você é farmacêutica. Se divorcia, filha, vai ser feliz. Oh, que maravilha. Olha que Maravilha. linda. Entende? Então ela não pode. É. Porque ela não Sim. podia, né? A estrutura patriarcal é tão violenta com a mulher, né? A professora Rita Segato fala o tempo inteiro sobre isso. Quando existe um feminicídio, aquilo é um recado do homem para todas as mulheres. Olha, prestem atenção, isso é o que acontece com vocês. Se vocês ousarem desobedecer o roteiro que nós, homens, escrevemos para vocês, né? Enfim, aí de repente você abre um espaço, um canal de escuta para ajudar mulheres a compreenderem essa estrutura e como se separar, né? Meio que o poder da escuta é um negócio assim absolutamente transformador, né, Vivi? Assim, das histórias todas que vocês têm ouvido, que são muitas histórias, eu adoro a estética. Eu lembro muito do Eduardo Coutinho a cada episódio, né? Enfim, é de uma generosidade esse negócio de ligar a câmera e deixar a pessoa falar, né? Coisas que ela tenta dizer e que ela precisa ouvir do outro também, né? Sim. Talvez aquele mesmo movimento que você teve no começo, né? Eu quero ouvir o que as pessoas, eu quero saber, alguém superou? Me contem, né? Como é que é isso? Pois é, uma coisa interessante que eu me lembrei agora é que Gente, eu falei muito do meu divórcio quando eu me divorciei. Eu me senti tão injustiçada. Se eu encontrasse você no elevador, a gente começasse a trocar meia dúzia de palavras, eu já estava te contando a minha vida inteira e chorando. Eu pensava, gente, eu vou ser vista como louca. As pessoas que me conhecem me veem como louca, porque como que eu abro a minha vida íntima? O meu divórcio, mas eu tinha uma necessidade tão grande de falar. Isso. Absolutamente humano. Eu precisava falar e eu me culpava por isso, por precisar falar tanto, porque, cara, como que... né? Eu lembro uma vez, eu fui num churrasco, todo mundo alegre, todo mundo feliz. Eu conheci um casal, a Gi e o Nivaldo, né, Dani? Que eu sou amiga até hoje. E aí, do nada, eu tava contando a minha história inteira e chorando, eles chorando junto comigo, cara. Tragicômico. É bem isso. Porque eu tinha necessidade de falar, porque eu me sentia muito injustiçada. Eu pensava, gente, olha tudo que aconteceu comigo. E foi também falando, foi também contando a minha história que eu fui me reconstruindo. Nessa época do seu divórcio, você fazia algum tipo de terapia? Você procurou ajuda? Sempre fez. Muita terapia. Isso. E você vê que mesmo assim a gente não dá conta, né? Uma hora por semana, né? Então, por isso que é importante, pessoal, fazer terapia, fazer análise. É muito importante porque quando a gente passa por esses processos dolorosos, porque na verdade, né, Vivi, é a construção do sonho. Você falou um pouco do amor romântico, né? Que a gente tem que desconstruir isso, porque no amor romântico, né? A mulher, ela tem a coisa do amor romântico, né, André? Mas a gente sabe que o amor romântico, ele não existe, na verdade, né? A gente foi criada com isso, as nossas avós, né? Eu também, quando me divorciei, eu estou me vendo em você, assim, porque eu também fui casada durante um período da minha vida. Eu não tive uma separação, minha separação foi muito maravilhosa. Meu ex-marido é um cara incrível, incrível. Sou apaixonada no meu ex-marido, assim, como amigo até hoje, um cara maravilhoso. Mas mesmo assim, eu sofri demais. Por quê? Porque a gente constrói um castelo, né? E eu sou do amor, eu era, né? Tô tentando sair, não é verdade que eu saio pouco ainda, saí pouco. Mas a gente, é como se o nosso castelo desmoronasse, né?
Então eu não tive essa violência, mas eu sinto que eu tive a dor da perda, né? Embora já não existisse mais aquele amor, mas existia o apego, porque a gente também confunde, né? O amor com o amor e o apego emocional. Depois a gente vai aprender isso nas nossas análises, né? Por isso que é Sim. tão importante fazer terapia, né? Para a gente poder se perceber. Mas toda separação causa muita dor. Então, eu imagino as mulheres que se separaram e que sofreram violências, né? Que sofrem, como você falou, demorou, as que sofrem violências emocionais, né? Porque não é só a patrimonial, a vicária, tanta violência, são violências que marcam, né? E das que você. E eu, pelo que eu vejo no seu programa, as mulheres contam as suas histórias desde a infância, né? Fala um pouco sobre como que foi trazer. Esse é um universo grande hoje, né? Porque eu acho que as mulheres hoje, essa coisa do falar é muito nosso, né? E a gente fala muito aqui no programa que os homens têm essa dificuldade de falar, né? Talvez se os homens falassem mais, talvez essa Com estrutura talvez certeza. fosse mais desconstruída, né, André? Uhum. Mas assim, nós mulheres precisamos, que nem você foi pro churrasco e falou, eu também tinha essa necessidade de falar, de chorar, minhas amigas choravam comigo, era uma loucura. Embora não tivesse toda essa violência, mas não importa, tinha um sonho quebrado, tinha um castelo desmoronado. E quando essas mulheres vêm para você, como que você percebe essas mulheres pela sua sensibilidade de como elas entram na narrativa e depois como elas saem? Você consegue sentir essa entrada e saída? Porque quando elas devem contar as histórias, quando elas saem, a sensação que eu tive vendo os vídeos, e sugiro que vocês acompanhem o canal da Vivi, que é muito interessantíssimo. Eu vejo que elas contam ali em detalhes. Como é que elas saem depois disso? É um processo, né. Primeiro que, quando elas se inscrevem, porque a gente tem um formulário de inscrição, é uma fase da vida delas. Até a gente chamar, porque demora, a gente tem muita gente inscrita, já fica também o recado, a gente tem muita gente inscrita, não é por a gente vai entrar em contato. Todo mundo que se inscreveu, a gente entra em contato. E todo mundo que quer contar, conta. Não importa classe social, idade, se ela conta bem, se conta mal, todo mundo que a gente grava sobe ao ar. Aí, quando vai contar, a gente percebe que ela já tá em outro momento, às vezes. Porque às vezes passou 6 meses, a gente passou 5 meses, passou 1 ano pra gente chegar até o nome dela. Em função da quantidade, né? Olha da que interessante, né, quantidade. pessoal? Olha a busca. Então já é uma outra fase. Tem umas que falam: "Não, agora eu não vou mais contar, desistir". Outras falam: "Não, eu quero muito". E aí, ok. Aí no dia da gravação, é natural que elas estejam nervosas. Eu sempre digo o seguinte: você vai falar o que tiver que ser dito e vai te ouvir quem precisar te ouvir. Porque é um processo muito orgânico de como tudo aconteceu, né? Claro. Então, elas ali vão no começo meio, né? Por isso que eu começo pela infância. Porque na infância, aí ela já vai se reencontrando ali, né? Com aquela criancinha. Então, elas contam a infância, até porque também a infância é fundamental. Ela é a base de tudo que a gente é hoje, né? Sim. Então, elas contam a infância, na adolescência. Quando chega no divórcio, elas já estão soltas ali. Aí elas contam, no final, ok, fechou. Eu imagino que dentro delas, umas pensam, que loucura que eu fiz. Por que eu falei tanto? Umas às vezes, ai, você pode cortar aquela parte? Aí, gente, tudo bem, a gente corta. Todos os pedidos são atendidos. Ou às vezes tem parte que a gente vê que foi muito sensível, a gente já corta mesmo. Tá. Então a gente corta muito pouco, quase nada. Porque é o que eu falei, o que ela contou foi o que foi importante para ela. De repente, eu olhando a sua história, eu na minha visão, outras coisas da tua história sejam mais importantes. Mas para você, o que te marcou Foi aquilo. foi aquilo, Exato. né? E isso é Exato. muito interessante também, não é? Isso. Muito, Porque muito, não é muito. o que é mais importante. O que é mais importante? Vivi, você acha que o que faz as pessoas sofrerem mais? É a perda do outro ou é a perda daquilo que ela imaginou com o outro, Da assim? idealização. Com certeza, do sonho, né? O sonho destruído. Isso. A gente é socializada para casar, ter uma família.
estruturada, ter filhos. Se a gente teve os pais que tiveram essa família estruturada, a gente quer repetir, e se a gente não teve, a gente quer ter o que a gente não teve, né? Mas a família é muito importante. Sim. É a nossa estrutura ali, Aham. psíquica, de segurança financeira, social, né? Interessante isso, né? Porque assim, eu acho que o que tem de mais revolucionário e talvez subversivo até no Separações é que a gente vive um tempo em que proliferam os gurus de relacionamentos, né? Aqueles, resolva a sua vida amorosa, aqueles, o cara fica, os cupidos de Soluções. internet, né? Aquela coisa, negócio. E aí, de repente, vocês fizeram um canal para falar de separações, porque a separação é importante, faz parte, os caminhos se bifurcam. E a gente também vive um tempo em que a solidão é tratada como doença, né? Tem chamadas de matéria de a solidão, a doença do milênio, as pessoas estão morrendo de solidão, tal, como se aquilo fosse sempre uma coisa, né, não escolhida, né? Porque é preciso ficar só num momento da vida para que você se reencontre e encontre o outro, né? Assim, então eu vejo muito também no canal, no Separações, as pessoas dizendo, as pessoas que foram deixadas, né, que ele me deixou com os 2 filhos, e também tem aquela que tem o problema que não conseguia se separar, e tem aquela do abandono, né? O que é que pega mais, assim? É o abandono? É a pessoa que é abandonada ou é a pessoa que não consegue se separar? O que é mais, na sua experiência diária, o que machuca mais? É ser abandonada ou não conseguir ficar só e se livrar daquele Eu pessoa? acho que é muito complexo, né? Eu acho que o que dói mais mesmo é ver a família desestruturada. Os 2 doem, porque, por exemplo, quando você vive um casamento que não é tão ruim, que ele não te bate, que não tem violências, mas você não gosta mais, você vai sofrer muito, porque, cara, olha o mercado, como diz o Dani, né? O Dani sempre brinca, olha o mercado, né? Quando a gente vê o tanto de violência, o tanto de abuso que tem, aí você tá largando de um cara que é legal, e já é uma dor, é um tipo de dor. Quando tem abuso psicológico, físico, fica mais fácil, porque existe justificativa até social para você A gente pedir o precisa divórcio. justificar, A né? gente precisa Incrível, justificar, né? porque É. traz muita culpa o divórcio. Divórcio traz culpa. Exato. Eu me sentia culpada porque eu tinha desestruturado a família, né? Eu quis me divorciar, fui eu que quis me divorciar. E doeu muito por querer também me divorciar, mesmo sabendo que era muito ruim. Mesmo sabendo que aquilo ali não era para mim, que eu não podia ser tratada daquela forma. Mesmo assim. E teve a época de eu me perguntar, gente, por que eu não aceito as coisas como são? Por que eu não aceito ele assim? Que seria mais fácil se eu fosse resignada, né? E aí tem toda essa questão também religiosa, da resignação, da mulher sábia e dificular. Então, isso também gera uma dor quando você quer sair, seja por ele ser bom, seja por ele ser ruim, ou quando você é abandonada. Ser abandonada também. A ferida da rejeição, do abandono, né? A É mulher horrível. tem muito essa coisa, porque nós mulheres, a gente vai para lá para a história, né? Que é o que você trouxe da família, né? Que a gente foi ensinada a isso, né? A mulher casar, ter filhos, né? E o marido, muitas vezes o homem, né? Que não, a traição, suportar uma traição, né? A vida dupla do homem. Muitas vezes a mulher, ela sabe, mas ela finge que não sabe para poder manter aquela estrutura, né? E você acha que essa mulher não sofre, né? O medo que ela tem de repente, quebrar esse, né? Ou seja, ser vista pela família. E você falou da questão da religião, né? Sim, é muito. A igreja também coloca muito isso, né? Independente da religião em si, né? Então, tem uma cobrança da sociedade. Então, muitas vezes essa mulher ela fica nessa relação porque ela não consegue se ver sozinha, né? É como se isso vale, né? Assim, isso não tem a ver com classe social, né? Isso todas nós, né? Porque quando a gente se separa, existe um olhar de cobrança para a mulher. É como se a mulher não soube, né? Já viu essa expressão? Você que não soube cuidar do seu marido, né? Você que não segurou o casamento, né? E não é real isso, na verdade, né? Então, a mulher, muitas vezes, ela se sujeita por N razões, né? Pelo sonho, pelos filhos, sabendo que aquele homem está
muitas vezes manipulando ela, tá trazendo violências psicológicas, tá traindo, né? Mas ela pode, às vezes, não querer olhar para isso, porque ela não tem força suficiente, né? Então a gente vive sim uma sociedade, esse adoecimento, né? E aí a gente vê quando essa mulher quer sair dessa relação, se esse homem é um homem patológico, ele vai para violência, né? Aí ele vai usar todo tipo de violência para impedir que essa mulher saia, que é o que a gente está vendo hoje, né? Principalmente as violências, né? As violências de agressão, né? A gente vê mulheres hoje que não estão suportando mais, elas estão querendo sair. Eu acho que seu movimento, por exemplo, de separações, ele me inspira muito, porque quando você vê as histórias, eu imagino que outras mulheres que estejam passando por situações semelhantes, né? Cada um com a sua história, talvez uma fala ali pode instigar essa mulher a pensar, né? Por exemplo, como é que eu vou buscar força, de repente, por meio de uma ajuda terapêutica, né? Por meio, às vezes, ouvindo, né? Histórias como essa, né? Eu imagino que aqui, quando o André traz a questão da solidão, que virou, né, uma questão, hoje as pessoas, eu acho que aqui, André, tem uma questão da solidão, que é a solidão, né? Que é a doída, mas também tem a solitude, né? Que é você estar Sim. bem com você. Mas o ponto que o André traz é muito interessante, porque as pessoas têm medo, muitas vezes, de lidar com esse vazio. Não é verdade? Pois Por é. exemplo, eu tô com ele, tá ruim, mas vai ser pior sem ele. Também tem esse ditado, não Ruim tem? com ele, Pior, pior sem ele. pior sem ele. Nossa, mas não é, mas como pior sem ele? Não, mas eu tô com ele, pelo menos eu tô, né? Eu escuto muito isso na minha clínica, muito, né? Então, mas porque essa pessoa não se vê, né? Então, essa solidão é esse vazio que dá medo da gente entrar, que é o vazio existente, né? Todos nós vamos ter que lidar com uma falta, né? O que que é essa falta, né? O amor não completa tudo. Eu não vou encontrar alguém para me completar. Eu tenho que estar completa comigo, eu tenho que estar inteira, né? Só que muitas vezes eu vou buscar, eu estou despedaçada, eu vou ficando com uma pessoa despedaçada. Aí ficam os dois ali doentes na relação, né? Então esse é o ponto da solidão, né, André? Que eu vejo as pessoas adoecendo pelo medo de estar em contato com esse eu nosso, né? E muitas mulheres, às vezes, elas não dão conta, muito por conta também, às vezes, dos filhos, Sim, porque o medo de perder os filhos para este pai violento, às vezes, né? sim. Como se fosse uma distração, né? Tô Exato. me distraindo nesse relacionamento que é horrível para não ter que olhar para o meu vazio existencial. Uhum. E é solitário. O divórcio é sim solitário, a gente não pode mentir. É. Você vai ter que lidar com esse vazio existencial. Não tem mais a distração do casamento abusivo, não tem mais esse papel de vítima, né? A gente vai ter que sair. Você entra muito fundo na coitadolândia, lá você vai no fundo do poço, na tua solidão, no teu vazio existencial, na tua dor, porque é ali que você vai ter que olhar, trabalhar, né? Uhum. E eu vi Cuidar também para no poder seu sair. programa que muitas mulheres, né, falam assim, que eu achei maravilhoso porque eu me identifiquei com algumas, porque quando a gente se separa, a gente perde uma parte do nosso eu, né? Fragmenta a gente, Com né? certeza. A gente se perde de si, né? Eu sempre digo. Aqui eu acho que qualquer relação, né? Quando a gente tá num namoro, que a gente é apaixonado, que a gente ama, e a gente é, sei lá, rejeitada, ou houve uma traição. Existe uma fragmentação, né? O nosso ego, a gente fica perdida, né? E tem todo um contorno. E ali eu vi muitas histórias que me inspiram no sentido de que elas passaram pelo que elas passaram, e eu me vi ali também no meu divórcio na época. E interessante que elas falaram, depois que eu me separei, minha vida fez assim, ó, subiu, eu me reconheci, eu montei isso, montei aquilo, e eu me vi ali. Porque eu falei, depois que eu me separar, o que vai acontecer de mim, né? Porque a gente tende a ver o outro como se a gente não existisse sem esse outro, né? É muito louco isso. Uhum. E aí eu vi aquelas mulheres falando, eu falei, gente, eu tô me vendo ali. Que é verdade, né? A gente parece que quando a gente sai dessa dependência, a gente se redescobre. Com certeza. Eu vi ali muitas histórias que me inspiraram. Eu falei, olha que louco isso, né? A gente centraliza muito o relacionamento amoroso na nossa vida. Sim. E quando
você não tem mais isso, que de novo a gente volta até para distração, né? Você está se distraindo ali com dando mais atenção para o outro que a si mesma. Quando não tem mais isso, você tem tempo, energia, A libido, né? Pra se É olhar. isso, a libido Pra de se olhar. para vida. investir em si, na sua vida, nos seus sonhos. Daí você vai abrir a gaveta, vai tirar os seus sonhos, vai ter tempo, vai ter disposição para realizá-los. E É. aí, quando tudo começa a acontecer, Maravilhoso. isso. Você sabe, Vivi, eu estava pensando em te fazer uma pergunta. Depois de ter ajudado tantas mulheres, de ter mudado a vida de tantas mulheres, assim, você conseguiu responder aquelas suas perguntas do começo, de quando você estava passando, tinha acabado de passar por um divórcio, você tinha muitas inquietações, muitas perguntas que você conseguiu, na justa posição, né, da sua história, com essas todas as histórias que você tem ouvido, que você ouve, você conseguiu responder ou você continua se perguntando? Não, acho que muitas respostas vêm, né? Das histórias que a gente ouve ali, muitas a gente se conecta, porque faz parte também da minha história. A história dela parece uma grande coxa de retalhos que a gente está costurando juntas. E ali a gente vai se entrelaçando, porque as nossas histórias se entrelaçam, a gente vive na mesma sociedade. Machista, patriarcal, viemos do mesmo lugar. Só que tem o individual e tem o coletivo, em posições diferentes. Uma tem grana, a outra, né, tá na Sim, sim. comunidade, uma tem estudo, a Mas outra. há uma democracia nisso, né? Mas é o mesmo Brasilzão, Sim. né? A mesma estrutura machista, patriarcal É a- que a gente vive. Que a gente foi educada para casar, para ter filhos, que o status de casada é mais respeitado, mas a gente está mudando isso, a gente está vendo que não, que a Perfeito. mulher divorciada, que a mulher solteira pode ser muito mais feliz, livre É, para ser ela mesma, para chegar em casa, volta, tá tudo cheirosinho do jeito que ela deixou, ninguém comeu o que estava na geladeira, ela tá lá tranquila, com o Perfeito. dinheirinho dela, com a eu- vidinha dela do jeito Perfeito. que ela quer. Vivi, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Me ocorre agora um termo que eu tenho pensado muito, como nós mulheres, né? A questão da sororidade, né? De nós temos isso, né? Sim. E eu tenho pensado num tema que eu vou começar a falar um pouco nas minhas redes sobre isso, sobre traição, né? É um tema que me atravessa ultimamente, né? Porque nós mulheres somos traídas pelos homens, aqui eu tô falando de héteros, tá? Pode ser também homo, não importa o gênero, Uhum. pelos homens. E muitas vezes nós mulheres passamos, ou seja, ou de papel de mulher, de namorada, para amante, às vezes até sem saber. É. Como que nós mulheres podemos ser mais, ou seja, ter essa sororidade entre nós, né? Essa é uma coisa que eu tenho me perguntado, né? Porque talvez, eu não sei se isso se atravessou alguma delas, né? Sobre a questão e aqui eu falo da traição sem olhar para a psicanálise, porque eu sou psicanalista, tá? Porque a traição aqui tem a ver com não trair o seu desejo, aí a gente vai entrar num campo, mas aqui eu tô falando da lealdade, do contrato monogâmico, percebe? Não da traição do desejo, porque quando você vai pro desejo, você não vai trair o seu desejo, aí é outra história. Mas desde que esteja no contrato, né? Tipo assim, tô com o André, eu digo, olha, eu não sou monogâmica, né? Estão combinando, estão combinado. Mas como eu sou monogâmica e tu também acredita que nós não vamos contratar isso, né? Nós somos amigos, tá? Mas assim, o que eu tô querendo trazer é que assim, hoje atravessa muito a mim isso, trabalho na minha clínica também isso, mas eu queria que você trouxesse um pouco essa questão dessa sororidade, como que nós mulheres podemos ser talvez mais, termos mais essa sororidade entre a gente nesse contexto, né? Faz sentido o que eu tô te trazendo? Esse é um assunto, são muitas camadas, mas assim, o que eu percebo ali dos comentários? Eu leio todos os comentários do canal. Todos. Eu faço essa moderação, tem também moderadores, mas eu adoro estar ali vendo o que elas estão achando da história, né? Como que é o retrato da nossa sociedade, porque tá muito ali, né? A gente tem muitos comentários. As amantes são odiadas.
né? Existe um ódio de amante na nossa sociedade que às vezes eu brinco até que a amante foi nossa amiga, que ela nos livrou, né? O cara nos livrou de um traidor compulsivo, de um cara que Sim. só não nos respeita, mas obviamente que gera muita dor e Claro, tudo isso. exato, No exato. nosso canal, a gente tem a história de uma pessoa que ela foi amante. E os comentários mostram justamente isso que eu tô dizendo, né? Meu Deus. Atacando. Muitos ataques. Porque não é aceito. E qual que é o papel da amante? Né? Também é uma mulher machucada, que tá aceitando Exato, migalhas, exato. enfim, Que também tá adoecida, que que é também tá que repete um adoecida. modelo, um padrão psíquico, né? E eu percebo que as pessoas têm mais raiva da amante do que do traidor. Pois é. É isso. Olha o De patriarcado novo, aí. Olha o o patriarcado. patriarcado. É isso. A gente chega nesse lugar. Mas é aí Né? que é o ponto que eu trago. E aí eu passo a palavra pro André, que fala sobre isso. André, exatamente isso. Às vezes a mulher tem ódio da amante, né? E não questiona, e sabe que esse marido não foi leal com ela, mas odeia a outra. A estrutura patriarcal é toda construída para nos proteger e nos defender, nós homens. No patriarcado, a quilometragem sexual é elogiadíssima. Na conversa entre amigos, o sujeito é muito normal. O sujeito tem uma esposa e tem outras, né, mulheres na vida dele, tem amantes e tal. Isso é super valorizado. E aí a mulher, né, quando uma pessoa precisa dividir uma experiência, poxa, eu fui amante, eu estive nesse lugar, ela é simplesmente apedrejada. Né? É muito injusta, a estrutura patriarcal é muito injusta. Falta a nós, homens, nos autoimplicarmos. Eu não acredito na figura do macho desconstruído, eu acredito na figura do macho envergonhado. Nós, homens, todos devíamos nos envergonhar do patriarcado. E é uma situação, na verdade, é uma conversa muito difícil, né? Você se isola do mundo quando você se propõe a se autoimplicar. Os meus amigos todos, homens, se foram. Eu também estou que nem um cavalo em dia de desfile. Estou cagando, estou andando. Eu só saio da minha casa para trabalhar ou para ver os meus filhos. Eu não tenho o menor interesse em me relacionar com os meus amigos do passado, né? Enfim, isso me faz mal, entende? Isso me faz mal, eu não quero. E eu estou feliz, não estou triste por isso, né? Eu sugiro, inclusive, aos homens, celibato. O celibato é maravilhoso, o celibato mudou a minha vida, me libertou. Eu sempre pulei de um relacionamento a outro. Eu fui a vida inteira um monogâmico serial, né? Uma relação longa. Eu tenho 2 divórcios, enfim, tenho 3 filhos de 2 casamentos. E eu fui feliz, eu sei exatamente o momento em que a minha felicidade conjugal atingiu assim um ápice, sabe? Assim, nós somos muito felizes juntos e eu devo amor incondicional às 2 mulheres da minha vida, minhas 2 ex-esposas. Elas são as mães dos meus filhos e os momentos de felicidade conjugal que eu tive na vida foram com essas mulheres, entende? E um dia elas me disseram, cara, não está funcionando mais para a gente, né? Os meus 2 casamentos acabaram por iniciativa das minhas 2 ex-mulheres. Eu acho isso maravilhoso, entende? Porque eu tenho consciência de que sou um homem para baixo de medíocre e eu não acrescentei nada maravilhoso à vida dessas mulheres, exceto os nossos filhos, e alguns momentos, né? Algumas conversas, alguns instantes, breves instantes de encontro e de amor, né, verdadeiro. Mas eu tenho consciência, e eu acho que todo homem deveria ter consciência do quanto nós somos ridículos. Homens, façam terapia, né? Para de comer, mas não pare de fazer terapia. Eu como, não é segredo isso, né? Enfim, eu vivo do meu trabalho, eu não sou rico, não tenho, né? E eu não posso, eu sou um sujeito que não pode parar de fazer terapia. Né? Porque eu sou um sujeito doente e todos nós homens, numa certa medida, somos doentes, né? Nós precisamos nos autoimplicar. E assim, de tantas mulheres que você ajudou, eu queria saber se você alguma vez encontrou alguém que tenha dado um testemunho. Cara, o meu ex-marido, me separei porque eu queria outra coisa, mas ele não era um cara que
né? Enfim, ele não me cobrou, ele não me aviltou, ele não me violentou processualmente, não cometeu violências simbólicas, porque eu acho assim, eu acho que isso é o trevo de 4 folhas, né? Todos nós homens temos uma parcela imensa de culpa, nós é que agredimos as mulheres, nós é que somos responsáveis por todos esses feminicídios. Quando eu digo isso nas minhas redes, o cara diz assim: então se entregue, se você matou. Eu digo, você é burro, né, bicho? Você não sabe nem o que é uma sinédoque, né, seu ignorante. Não estou dizendo que eu matei. Eu estou usando uma sinédoque, uma figura de linguagem, para dizer que todos nós homens devíamos nos responsabilizar. Sim. Inclusive nós que nunca agredimos nem nunca matamos mulher nenhuma, porque nós nos beneficiamos disso, damos de ombro, enquanto 1.470 mulheres foram assassinadas em 2025 e em janeiro, primeiro trimestre desse ano, né, Vivi? Bateu um novo recorde de feminicídios. Todo dia uma história nova. Se nós não nos envergonharmos disso e não nos dermos conta do quanto é criminosa aquela máxima, o sujeito não aceitou a separação. Você acha que você tem o direito de não aceitar uma separação? Nós, homens, não temos direito. E o que a gente vê é que as separações são, na verdade, aquela coisa do alho para o vampiro, né? Homens odeiam ouvir a palavra separação quando ela não parte. Quando ela não parte, né, do homem. Então, o homem não admite, não aprendeu a ser deixado, né, Vivi? E daí, dessa maneira, eu queria devolver a bola para você, dizendo assim, eu acho que o que vocês fazem é um exercício de resistência. Né? O Separações é um exercício, um poderoso exercício de resistência nesse contexto em que é proibido se separar, é proibido recomeçar. E é um grande movimento de recomeço que vocês fazem, né? Você tem consciência disso a cada episódio? É importante até lembrar que não sou eu, né? São elas. São as minhas mulheres corajosas, que têm a coragem de vir na frente da câmera, abrir sua vida íntima para ajudar outras mulheres. Então, por isso que eu sempre peço, por favor, sejam muito cuidadosas ao comentar, né? Elas vieram... Cara, é muita coragem. Então, o meu canal, ele não é meu. Ele é das minhas mulheres. Maravilhoso. Das que contam e das que assistem. Vivi, queria te fazer uma pergunta. Das histórias que as mulheres contam, pegando toda essa narrativa do André, as separações acontecem mais por conta do desejo da mulher de querer sair da relação ou do desejo do homem? Ou é metade, metade? Porque a minha experiência mostra que o homem, ele muito difícil ele querer sair da relação. Às vezes ele, assim, praticamente é 1%, assim. Não tenho dados estatísticos, tá? Mas, assim, pela minha experiência geral, assim, eu vejo muita dificuldade do homem. Às vezes ele tem uma vida dupla, às vezes ele trai muito, e, enfim, né? Tem de tudo, mas às vezes a iniciativa é mais da mulher. Isso faz sentido? 70% dos divórcios são pedidos pelas mulheres, né? Isso é dado. É dado. Perfeito. E por quê, né? Porque a gente centraliza o amor romântico. É a gente que centraliza. O homem sai para jogar futebol, ele tem o trabalho que ele investe, ele tem muitas outras coisas. Quem tá sobrecarregada? É a mulher. Em casa, filho, casa, roupa, comida, trabalho, que hoje a gente saiu para trabalhar fora também. Chega. Quem que quer pedir o divórcio? Quem que é traída? Quem, né, os índices de traições? O homem que trai. Homem, normalmente. Quando uma mulher trai, meu Deus, rechaçada na nossa sociedade, né? Exatamente. Então, e aí justifica o feminicídio, quase que isso. Então, Quase assim, que ainda a gente tem muita coisa para acontecer, porque a única coisa que aconteceu foi que a gente saiu para o mercado de trabalho, foi trabalhar fora. Hoje a gente pode ter minimamente uma independência financeira, ainda assim é muito mais difícil para a gente fazer dinheiro, ganhar dinheiro, porque a gente tem o tempo escasso, energia escassa, porque a gente tem que cuidar dos filhos, da casa e de tudo mais. Então, a gente sobra menos tempo, a gente estudar mais no tempo livre. A gente não tem muito tempo livre, né? A gente não tem o mesmo tempo que o homem tem na família ali para se dedicar ao crescimento profissional e financeiro, consequentemente. Então, para a gente já é mais difícil ganhar dinheiro, mas a gente saiu para trabalhar. Então, a gente saiu, ajuda em casa, ajuda nas finanças. Muitas mulheres ganham mais que os homens hoje. Claro. Mas
sobrecarregada. Sempre com essa sobrecarga de Aham. todo o resto, que é a nossa estrutura, né? Uhum. Então, quem que vai pedir divórcio? A mulher, natural, né? Que quem esteja cansado. Quem que quer se casar de novo depois do divórcio? O homem. Lógico que ele quer casar de Claro. novo, né? Ele quer a utilidade da mulher. Claro. Ele quer essa mulher que vai cuidar A tudo, que vai cuidar da vida objetificação, né? dele. A gente Perfeito. continua sendo objeto de desejo, né? É, Só. só. Não, Não é, de não amor. necessariamente é por amor. Não. Ô, Pela Vivi, utilidade. Vivi, como é que faz para participar dos Separações? Como é que a pessoa que, enfim, gostaria de dividir a sua experiência, a sua história, entra em contato com vocês? A gente tem um formulário embaixo, na descrição de todos os vídeos do nosso canal, tem um formulário de inscrição, é só se inscrever. No nosso canal, toda mulher é ouvida e toda história é respeitada, todo mundo que se preencher lá, tiver com o WhatsApp certo, vai ser contactado uma hora pela nossa equipe. Maravilhoso. Vivi, dentro desse programa todo que você procura fazer e as mulheres contam histórias, em algum momento ali você percebe que alguma mulher ela precisa ser encaminhada para algum acolhimento? Por exemplo, às vezes a mulher pode chegar a contar sua história, ela pode ficar mexida, ou ela está num movimento ainda de separação. E aí, tipo, esse acolhimento pode ser psicológico. Claro que não é você necessariamente que vai dar, mas você pode orientar, tipo assim, procurar uma assessoria jurídica, procurar uma terapia. Acontece, às vezes, de você pegar mulheres que precisam desse tipo de orientação? O que a gente tem, elas já, quando a gente contacta com elas já trazem os problemas. Quando há problemas judiciais ou emocionais, elas já conversam com a gente e ali a gente já faz esse filtro. Eu já encaminho, ou a gente já fala, não, ainda não é tua hora de contar. A gente Excelente. traz mulheres que já passaram Excelente. pelo divórcio. Entendi. Né? O divórcio já Perfeito. foi encerrado. Você faz Porque enquanto tipo você está uma... passando, é muito delicado e muito sensível. Exato, Perfeito. por isso que me tocou, porque às vezes o divórcio está naquele momento crítico, né? Porque daí a pessoa pode, nem sei lá, o indivíduo pode ouvir aquele programa e principalmente o patrimonial, né? Muitas vezes essa mulher ainda está fechando as negociações, né? Ou ela está muito abalada. Porque nessa hora também, essa mulher também precisa falar, né? E aí talvez ela precisa ter uma escuta mais individualizada, né? Para depois ela, então é o depois que vocês escutam, né? Só depois. Perfeito, que esse cuidado é muito importante, mulheres. Quando a gente está no processo do divórcio, ainda fazendo todas as negociações, é muito importante a escuta individualizada, uma análise, terapia, buscar assessoria jurídica, claro, para que você possa vir à tona depois a público e contar a sua história para inspirar outras mulheres, né? Acho que é essa a ideia, né, Vivi? Isso, E Vivi, se você pudesse dar assim, um recadinho para as mulheres que estão nos ouvindo e ainda tem dúvidas sobre por que dividir a sua história, assim, o que você diria, assim, um motivo para elas falarem? Eu acho que, eu sempre falo para elas que a união das mulheres é a maior potência mundial. A gente foi educada para se odiar. Olha o ódio que a gente tem das amantes mais do que do homem que traiu. Não Quer pode dizer, ele odiar. que foi desleal, a responsabilidade é dele. Isso. Então, toda essa estrutura que a gente vê através do canal, nos comentários, como que as mulheres são intolerantes com os erros das outras, como que a gente se julga, como que a gente ainda está patinando nisso, mas isso vai mudar. Isso vai mudar. Eu sempre falo que isso, já vejo também grandes mudanças. A maioria dos comentários é sempre acolhendo aquela mulher, independente do que ela contou. A grande maioria. É que esses negativos, eles nos machucam, né? Às vezes são cruéis. A gente ainda é cruel com outra mulher. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. A gente precisa passar a responsabilizar o verdadeiro responsável, o homem. Nós mulheres, eu costumo dizer que assim, nós mulheres nos invejamos, né? A gente fala aqui da inveja, né? E a inveja é um sentimento, é importante a gente saber disso, né? Psíquico, explicado, inclusive. Faça terapia que a gente vai entender bem a inveja. A gente pode transformar a inveja em admiração, né? Porque todos nós sentimos inveja, só que a gente consegue saber quando ela é nociva, né? Então a gente pode olhar para uma mulher e falar, nossa, eu queria ser ela. Então o que eu invejo nela? Mas
ao mesmo tempo, se eu sou uma pessoa que estou numa terapia, trabalhando minhas questões, eu posso transformar aquilo na admiração. Ou eu posso transformar aquilo no ódio, na raiva, porque a inveja, depois disso, vem ódio e raiva. E aí eu quero prejudicar essa mulher. Então, muitas vezes, a amante, sei lá o que, a amante, a ficante que tá saindo com seu marido, talvez ela também nem saiba que ela é, né? Talvez o cara tá mentindo pra ela. Ou se ela aceita aquele papel, muito provavelmente essa mulher, ela também aprendeu que amar é aquilo. Amar é resto, né? Ela tá repetindo um padrão que ela aprendeu do amor, né? Ou seja, ela não pode, de repente, ter um amor inteiro, porque ela não está inteira. Então não vamos julgar essa mulher, né? A gente tem que acolher essa mulher. Eu sei que é super difícil, mas a gente é disso que se trata, porque se fosse fácil a gente não estaria falando sobre isso, né? Acho que é disso que se trata, a gente olhar para a mulher com mais sororidade. Nós mulheres podemos sim ajudar a desconstruir essa estrutura machista, essa estrutura patriarcal. Muitas vezes nós mulheres somos machistas. Nós, mulheres, defendemos esse homem, né? Colocamos ele para dentro de casa, sabemos que ele está mentindo, que ele está traindo, né? E que tudo bem, se tem o contrato ali conjugal, tá perfeito. Mas se não tem, o que você está fazendo nessa relação, né? E uma coisa interessante é que muitas das histórias, elas tocam num ponto que causa desconforto em quem assiste. Porque aquela mulher, muitas vezes, teve uma coragem que eu não estou tendo naquele momento. Exatamente. Né? Então, é um espelho também. E é aí que muitas vezes causa essa revolta, que ela vem e quer cutucar aquela conseguir um negócio que ela não está conseguindo. Exato. Então, um pouco também nesse lugar. Né? Exatamente. Vivi, deixa eu te agradecer pela aula, pela escuta, pela partilha da história de vocês e conheçam os Separações, o trabalho da Vivi e do Daniel, sejamos mais empáticos, né, uns com os outros. Obrigado, continue, força. Eu também quero agradecer muito o seu trabalho, do Daniel, fantástico o trabalho. E eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para nós mulheres, né? Ou seja, é possível amar ainda? Nossa, é muito possível amar e ele tem que começar pelo amor próprio. A gente começar a se olhar com mais carinho, se olhar com mais compaixão que a gente tem para os outros, a gente tem que ter com a gente, com os nossos erros, parar com essa autocrítica o tempo todo que a nossa mente tende a fazer. E porque quando a gente começa a se olhar com mais compaixão, com mais amor, a gente vai olhar para essas mulheres também que contam suas histórias no nosso canal com mais amor, porque tudo que a gente coloca para o mundo é o que a gente é, né? Excelente. Maravilhoso. Obrigado, Obrigada, Vivi. Eu que agradeço, gente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Curtem, compartilhem, apertem o sininho das notificações e estejamos juntos. Homens, façam terapia. E quando tiver 500 mil inscritas, eu vou contar minha história. Eu ainda não contei minha história lá. Eu brinco que quando tiver 500 mil inscritos. E tá eu chegando. vou me inscrever para contar a minha história no seu canal. Obrigado, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Já.